Fala pessoal, Carol por aqui. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre quais são as perguntas que você pode receber numa entrevista para PM, para pessoa de produto, e como você pode já se preparar para essas perguntas. Então, primeira coisa, vamos lá. Tem aquelas clássicas de perguntar, você seria qual animal? Não estou falando de perguntas aleatórias assim, estou falando do que a gente chama de perguntas comportamentais. Essa análise comportamental é aquela famosa situação. Me conta um exemplo onde você lidou com uma situação onde você teve que negociar prazo. Essas questões situacionais, o que ela tem por trás disso? Por que o recrutador ele te pergunta? Vem comigo. Essas entrevistas com cunho comportamental, elas são as mais predominantes com os entrevistadores, para que eles possam identificar o padrão. Se a Caroline atuou numa situação como essa, como ela resolveu? E essa previsão, esse padrão pode mostrar para esse recrutador como uma situação semelhante com aquela você vai agir, né? Porque assim você traz essa bagagem. A premissa que eles usam é que a entrevista comportamental ela é a forma mais acurada onde você consegue olhar para um comportamento, uma ação que o candidato fez no passado, como ele se comportou, para trazer uma previsão de como ele pode se comportar caso uma ação semelhante àquela aconteça novamente, tá? Então, por isso que vocês têm aqueles cases, por isso você tem aquelas perguntas que ficam assim... me conte uma situação, me conte um momento onde você precisou lidar com 3 frustrações. Não sai do nada, não sai da cabeça do recrutador ou ele está pedindo para você inventar uma história. Pelo contrário, ele quer entender como você age. E se você for parar para perceber quais são essas situações, essas entrevistas comportamentais que ele pergunta, que gera esse gatilho para você, você vai identificar ali padrões aonde o entrevistador quer saber como você lida sob pressão, como você lida com prazos, como você lida com pessoas da equipe, sejam superiores hierarquicamente falando ou do mesmo nível hierárquico ou nível hierárquico abaixo. Então, são situações que eles querem que você identifique na sua vida pregressa, de trabalho ou vida pessoal, como você lidou com situações semelhantes àquela. Lembra, ponto importante aqui, não minta, amiguinho, não invente história, porque assim, o recrutador percebe, tá? Então, se você for trazer uma situação, e eu falei em um vídeo anterior, acho que foi no Rios, falando da importância de você ter mapeado os seus cases, o seu portfólio, né? Não precisa ser aquele portfólio by the book, igual o time de design faz, lindo, maravilhoso. Mas minimamente você tem uma documentação, seja no Notion, seja no Drive, seja no papel de pão, onde você consiga listar minimamente ali num tweet, um resumo, qual foi a ação que você fez, que situação foi aquela, qual foi a ativação, qual foi o output, né, daquilo, qual foi a tarefa realizada, qual foi o aprendizado, etc. Para que quando você lista isso em ordem cronológica, você já está guardando isso na tua cabeça para uma situação onde alguém vai te perguntar: Carol, como é que você lidaria com uma situação de pressão no trabalho onde você tem que dizer não para um stakeholder? Tá bom. Aconteceu uma coisa semelhante, você vai lembrar disso. Você não vai precisar ficar naquela coisa, poxa, eu nunca tive uma situação dessa. Então, a cada entrega que você faça, tente mapear, tente identificar quais foram os outputs, né, quais foram os ativáveis, as coisas que marcaram você naquela entrega. E principalmente você deixar isso em uma ordem cronológica. Quais foram os seus aprendizados, como você saiu mais forte daquilo, caso tenha tido um feedback negativo, como aquilo vai repercutir em você, como você vai melhorar, tá? Mas vamos lá. Vocês já devem estar cansados de ouvir do famoso START, né? A START é uma sigla onde nos ajuda a ter ali como eu vou elaborar e montar e contar esse storytelling para não parecer prolixo. Então vamos lá, o que é esse START? A técnica do START, START tem a letra S, ela representa a situação. Então é para você descrever a situação. Você pode usar essa mesma técnica START, como eu já disse, para mapear os teus cases, as tuas situações, que você já entregou, e também para você conseguir verbalizar isso para o recrutador. Então S quer dizer de situação. Que situação foi essa? Qual foi a tarefa que você teve que fazer, você teve que entregar ali? Que tarefa foi direcionada para você? Então, S, T. O A, quais ações você tomou?
e porquê dessas ações. E também pensa em descrever sempre tudo que tiver interação. Olha, eu tomei essa ação junto com o gestor, junto com o fulano, porque isso, arará. O R é o resultado, que é o resultado daquela ação. O que aquela ação resultou? Qual foi o outcome dela? O output, no caso. O que ela trouxe para você de aprendizados, seja uma experiência negativa, o que você trouxe ali, o que você aprendeu daquela situação, ou o que ela gerou. Então, exemplo, eu tive aqui um case onde a gente fez uma mudança no funil de conversão. Então, a situação, tivemos uma mudança no funil de conversão, precisávamos acertar, né? Situação, funil de conversão, que eles não estavam convertendo, a taxa estava baixa, a tarefa, melhorar o funil de conversão. A gente olha para a ação. O que foi feito? Fizemos a reformulação do funil, trazendo novas etapas. E aí, nessas novas etapas, trabalhamos com a tecnologia XYZ, reduzimos, fizemos uma pesquisa, detalhando tudo. E de resultado, a gente conseguiu aumentar 3 pontos percentuais na captação, que isso representa tanto de receita a mais, fazendo com que o tempo de permanência na página, e aí você vai trazendo dados. O importante da técnica START é você sempre tentar linkar com, claro, aprendizados, né? Soft skills, hard skills, mas principalmente também se você tiver dados que você possa corroborar e falar assim, essa entrega aqui, essa situação eu fiz isso. Mas vamos agora pegar o método, a técnica START e falar lá das perguntas que um recrutador pode trazer para você. Vou falar aqui algumas perguntinhas, eu vou deixar essa lista de perguntas aqui na descrição. Se você quiser receber ela completa, só escreve aqui nos comentários eu quero, que aí eu mando a lista completa. Vou deixar umas 5 perguntinhas ali e a lista completa eu mando para vocês nos comentários. Beleza? Mas vamos aqui comigo. Primeira pergunta que tem grandes chances de um recrutador fazer para você. Vamos lá. Exemplo, me dá um exemplo, Carol, de uma situação que você teve que lidar com um colaborador, um parceiro de trabalho, que foi uma situação difícil, como você lidou com ela? Complexo, não? Você não pode falar mal do amiguinho aí não, tá, gente? Tô lendo aqui a pergunta, tá? Como você lidou com essa situação e qual foi o resultado, né? O que gerou? Como você lidou com isso? Uma pessoa difícil, como é que você lidou? Contornou, não concordou? Você mandou essa pessoa para catar pouquinho? O que você fez? Aqui nessa pergunta, o entrevistador ele quer entender a sua capacidade de lidar com, além de lidar com frustrações, lidar com pessoas, gestão de conflitos absurdamente, porque você no papel de pessoa de produto, você vai ter que lidar com conflitos, isso é fato, tá? Segunda pergunta aqui de exemplo que a gente pode ter. Me diga uma vez que você tentou persuadir alguém com o seu ponto de vista. Então, você tentou convencer alguém do seu ponto de vista. Como isso foi? Para mudar, né? Olha, imagina a situação. Me conte uma situação onde você precisou argumentar para que seu ponto de vista fosse ouvido e como isso repercutiu. Aí aqui a pergunta é, que táticas você usou? Quais foram o que resultou disso? A pessoa aceitou a sua sugestão, você não conseguiu fazer o seu ponto de vista ser respeitado, o que foi? Quais foram os aprendizados, como você lidou com isso, o que você aprendeu? Aqui é muito para saber se você consegue fazer a negociação, técnicas de negociação também. Da primeira e da segunda pergunta, tá? Vou falar um pouquinho aqui da primeira pergunta. Quando a gente tem ali, eu tô lendo ela de novo aqui. Quando a gente tem ali aquela clássica pergunta, me dá um exemplo de uma vez que você precisou lidar com um colaborador difícil. E aí a pergunta, como você lidou com essa situação? Você deve ter aí na sua bagagem, seja de vida profissional ou vida pessoal, 365 vezes onde você precisou lidar com aquela pessoa que tem personalidade forte, para não falar um outro termo aqui. Como você lidou com isso? Você pode gritar no travesseiro depois, falar aquele bando de palavrão. Mas no trabalho, como é que você lidou com isso para que não deixasse essa situação, esse conflito, essa tensão atrapalhar, seja a entrega do projeto, seja o ambiente ali onde está envolvido? Então você tem que pensar, vamos lá, você está numa entrevista, você quer falar para o recrutador que você é uma pessoa capaz, centrada e que consegue lidar com conflitos, com emoções, você consegue ser empático, você consegue ouvir, se colocar no lugar da pessoa e tentar negociar. É isso que você quer. Então pensa, pelo amor de Deus, 10 vezes antes de responder,
dizendo que, vamos lá, eu não sei lidar com a situação, eu vou conversar, eu vou falar com o meu chefe. Se você vai falar com o seu superior para tentar resolver, você não está resolvendo, tá? Bom senso. Se você quer saber como seria a minha resposta, fala aqui pra mim, Carol, como você responderia nessa pergunta? Depois eu falo pra vocês. E a segunda pergunta é, me conte uma vez que você precisou persuadir alguém. Caramba, isso aí acontece tanto, você é pessoa de produto, quantas vezes você precisou negociar? Se você não precisou negociar, está errado, porque você, como pessoa de produto, está tomando top-down de tudo quanto é lado. Se você minimamente não sentou o bumbum e tentou negociar e persuadir alguém para falar, amigo, esse teu pedido não está fazendo sentido, senta aqui, tá vendo os dados? Como você fez isso? Como você identificou que aquela solicitação, aquele pedido não faria sentido algum e como você fez o seu ponto de vista prevalecer, ou mesmo não prevalecendo? Vamos dizer que você teve que acatar o top-down, mas como você contornou isso mostrando, ok, vou fazer, vou implementar, mas eu quero ver os dados. Provavelmente você tem situações dessas. O ponto aqui, seja numa entrevista, em qualquer situação, você está querendo uma vaga de emprego. Qual seria a melhor forma de você responder aquilo? O que você acredita com os seus valores? Eu não estou falando para você mentir, eu estou falando para você prestar atenção de como, se você está sendo avaliado por comportamento, lidar com conflitos, negociação, lidar com pessoas, gestão da mudança, lidar com pressão, qual é a resposta que você gostaria de ouvir se você estivesse contratando alguém? Mesmo que você ainda não tenha feito aquilo, mas você sabe que o certo é fazer daquela forma. Como você responderia isso? Então, de novo, não é mentir, não é inventar, não é tentar agradar o recrutador. É minimamente entender, você é capaz de entregar aquilo? Vai, né? Você sabe que para você ter fazer o seu ponto de vista ser ouvido, você tem que ter dados. Como você vai apresentar esses dados? Como você vai fazer isso? Essas perguntas comportamentais, elas são essenciais para que o recrutador entenda o teu perfil e entenda se você vai ter fit com aquela squad, com aquele time, com aquele gestor. Então, tentar responder isso de uma forma transparente, trazendo situações onde você já precisou agir daquela forma. Carol, meu primeiro emprego, eu nunca agi daquela forma, nunca passei por um conflito. Ok, mas em alguma vez na vida você teve que lidar com uma pessoa difícil. Ou alguma vez na vida você teve que fazer o seu contraponto. Pode ter sido num trabalho da faculdade, onde você precisou fazer com que as pessoas ouvissem a sua visão. Pode ser que a sua visão não estivesse certa, mas as pessoas ouviram o que você fez. Pode ser como você lidou com aquele primo chato que fica te perturbando. É isso, é você tentar olhar para o teu background e ver aonde eu consigo ter situações similares ao que está sendo perguntado, tá? Transparência é super importante. Pensar no que você vai falar, a forma como você vai verbalizar, a forma, o tom de voz, o modo de fazer as correlações. E lembrar de você não ser prolixo, pelo amor de Jesus. Tenta usar aquele de qual é a situação, qual foi a tarefa passada, qual foi a ação tomada e qual foi o resultado daquela ação. Se você pensar nessas situação, tarefa, ação e resultado, nessas 4 coisinhas, você consegue concatenar a sua ideia. Bom, é isso, pessoal. Lembrando que vou deixar algumas outras perguntinhas de situações de entrevistas comportamentais na descrição do vídeo. Se você quiser saber e receber outra lista de perguntas, bota aqui nos comentários falando o que eu quero, que aí eu vou mandar para você. Se você quiser saber como eu responderia essas 2 primeiras perguntas ou qualquer outra pergunta situacional, fala aí, deixa aqui nos comentários para eu fazer um vídeo sobre este tema. Me conta aqui também nos comentários qual foi a pergunta mais estranha que você recebeu numa entrevista com o recrutador. Olha, se você me falar que foi aquela se perguntando, se você tem filhos com quem você mora, gente, isso é absurdo. Mas deixa aqui nos comentários. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal, isso é importante para ajudar no meu engajamento, principalmente ativar as notificações. Valeu, pessoal, tchau, tchau!